campeão, eu quero colocar claro de que a gravação desse vídeo e as palavras aqui ditas são de minha inteira responsabilidade, não tendo nada a ver de participação direta ou indireta da Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias e nem tampouco de seu líder, pastor Marcos Pereira. Hoje, durante esta gravação, hoje é terça-feira, dia 18 de junho, data desta gravação. E nesse dia saiu a matéria nos principais jornais do Rio de Janeiro, dando conta de que após um mês de prisão preventiva, o pastor Marcos Pereira foi ouvido em audiência na primeira vara criminal de São João de Meriti, em Vilar dos Teles. Agora, algo interessante saiu pela jornalista Maria Inês Magalhães do jornal O Dia. Ela diz que uma mulher que havia acusado de estupro o pastor Marcos Pereira retirou nesta segunda-feira a queixa durante a audiência. Ela alegou que acusou o pastor Marcos Pereira por ter sido coagida pelo Afroreg, ok? Pois bem, só que o Ministério Público, ele continua o processo de denúncia contra o pastor Marcos, e a alegação do Ministério Público é muito interessante. Eles dizem que, ou o Ministério Público diz, que a vítima, ela está sendo coagida por membros da igreja. Ou seja, na verdade, o pastor Marcos, pelo Ministério Público, estuprou realmente essa mulher, porém ela diz que não estuprou, que ela foi coagida pelo Afroreg, e o Ministério Público diz, não, nós vamos manter a acusação contra ele, porque ela está sendo coagida pelos membros da Igreja dos Últimos Dias. Eu acho muito interessante o fato dos membros, de nenhum membro do grupo Afroreg ter sido arrolado nesse inquérito até a essa presente data. É anormal esse comportamento do Ministério Público, na minha opinião, como cidadão, de achar que as pessoas, elas são apenas coagidas por membros da Igreja dos Últimos Dias. Inclusive, 2 membros da igreja foram presos por esta acusação. Agora, a pergunta é, o vídeo que está circulando pela internet, aonde membros do Afroreg incitam a um chefe de família, membro da Igreja dos Últimos Dias, incitam-o a se levantar contra o pastor Marcos Pereira, fazendo uma acusação terrível, dizendo a esse chefe de família que o pastor Marcos Pereira havia estuprado a mulher dele e a filha dele. Veja um pedacinho desse vídeo. Tem que ter prova para acabar com ele, para destruir ele de vez. Vou te falar uma coisa, quer ver uma prova para destruir ele? Tu tem que pegar tua filha e levar ela no ginecologista escondido, então tu chama ela, dá um passeio com ela, filha, vem cá. Quer ver uma coisa que prende ele na hora? É você fazer um exame da tua filha. Fez o exame da sua filha, não constatou nada, tu esprana. Sabe quando ele é preso na hora? Preso na hora. Na hora. Fazer tua filha de menor. Logo em seguida eu fiz o exame da minha filha, não porque eu duvido da integridade da minha esposa, da integridade da minha filha, e quanto menos ainda do pastor. Porque ele nos ensinou a verdade. Nos ensinou a ter caráter, a honrar a esposa, a honrar os filhos. Ele nos ensinou o que é uma família. Vamos acabar com esse cara, tá entendendo? Nós vamos acabar com ele. Gente, é ridículo isso, chega a ser patético isso. Por quê? Porque está provado nesse vídeo de que este pai tomou todas as medidas para comprovar que a sua filha não foi violentada. E a pergunta é, se esse pai, se esse marido não tivesse tido essa postura equilibrada, hein? Para ele pegar uma arma e fazer uma loucura, não custaria nada. E a minha pergunta é, o que aconteceu com os membros do Afroreg até agora? Outra coisa, essas pessoas do Afroreg fizeram uma denúncia descabida nesse mesmo vídeo, dizendo que o pastor Marcos Pereira
havia violentado, havia estuprado membros de sua igreja e citou nomes. Eu não quero nem falar, eu quero colocar o vídeo aí onde ele cita o nome da cantora Elaine Martins e da cantora Kelly Rodrigues. Veja, assista. Pô, meu irmão, vou te falar, pega até a Elaine, pega todo mundo. Pegou a Kelly novinha, tirou a virgindade da Kelly Rodrigues. Agora eu quero que você assista um pedaço bem pequeno do que a Elaine diz e logo depois do que a Kelly Rodrigues fala. Quando ele fez essas acusações, eu já estava casada, casei virgem, tá? Pra quem não sabe, eu falo isso com muito orgulho, porque eu já disse, eu não vim do tráfico, eu não vim da prostituição, eu vim de uma família decente, minha mãe me criou no evangelho, os meus pais me criaram no evangelho, e eu vim pra cá dando continuidade àquilo que Deus tinha dito pra mim que faria através da minha vida. Eu sou a cantora Kelly Rodrigues e estou aqui para manifestar minha indignação. Quero dizer para os irmãos, eu sou uma cantora evangélica, sou uma serva de Deus. Pastor Marcos tem me ensinado o caminho certo, isso é uma mentira. E se necessário for, para mostrar a minha integridade, eu estou à disposição da justiça para fazer um exame. Gente, está claro o envolvimento do grupo Afro-Reg nessa história toda. Aliás, o deputado Paulo Ramos usou a tribuna da Alerj para fazer seríssimas acusações contra o grupo Afro-Reg. Ouça, veja essas acusações. Pastor Marcos Pereira passou a ser vítima, primeiro de acusações levianas e depois do uso da máquina do Estado, através da polícia, para simular a realização de investigações em torno das denúncias que foram feitas. E as denúncias foram feitas por uma figura que se associou ao Estado e vem desenvolvendo alguns projetos, entre aspas, projetos sociais, única e exclusivamente com o objetivo de desviar recursos públicos. Porque as prestações de contas são todas forjadas, que é o senhor José Júnior do Afro-Reg. Minha gente, não é possível que depois de tudo isso, o Ministério Público não vá arrolar nesse mesmo inquérito o grupo Afro-Reg. Não é possível que o senhor delegado, que está conduzindo este processo, que na verdade nem poderia ele conduzir esse processo, não é possível que o senhor delegado não chame os membros do Afro-Reg para depor e para saber quais interesses que eles têm em tentar manipular fatos contra o pastor Marcos Pereira. Eu não sei se você sabe como tudo isso começou. O pastor Marcos Pereira vem sendo investigado há mais de 2 anos pela Delegacia de Drogas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele era acusado ou ele era suspeito de envolvimento com o narcotráfico, com os traficantes do Rio de Janeiro. Na verdade, não se comprovou nada, nenhuma ligação rastreada do pastor Marcos Pereira, e as investigações de mais de 2 anos comprovam ou mostram sequer qualquer vírgula de participação dele, de apoio ou de interesse escuso junto com o narcotráfico, junto com os traficantes do Rio de Janeiro. Até que no meio desta investigação surgiu a suspeita e uma acusação de estupro, feita, aliás, hoje pela esposa de um dos membros hoje do Afro-Reg. Pois bem, quando surgiu isto, a própria Delegacia de Drogas, que deveria ter cumprido o que a lei diz, e o que a lei diz? A lei diz de que a Delegacia de Drogas
deveria conduzir esse inquérito, não é? Que já que entrou na área de estupro, é Lei Maria da Penha, ou seja, há uma delegacia específica para isso, que é a Delegacia da Mulher. Pois bem, na verdade, o procedimento legal e ético diz que isso deveria acontecer, mas não aconteceu. Ou seja, quem está cuidando estranhamente de todo esse processo de acusação de estupro é a Delegacia Antidrogas, não é? O que é muito estranho, na verdade. Por quê? Porque não é um procedimento normal, não é um procedimento comum e todos sabem disso. No meio do caminho, ao invés de eles me levarem para casa, tava Rogério, Zeneide, mais um policial da BOP, que se apresentou como um polícia, tava junto com a gente no carro, se dizendo levar a gente para casa, e no meio do caminho desviou. Me levaram para a delegacia, para a DECOD. Levaram quando eu fui me dar por conta, eu estava dentro da DECOD. E lá eles disseram para mim, eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí eles falaram, você vai vir aqui agora para dar um depoimento contra o pastor. Eu falei, pô, mas eu falei para vocês que eu não queria me meter com isso, eu não queria falar nada disso. Eles falaram, agora você vai falar, pô, agora você tá com a gente. Outra coisa, o pastor Marcos Pereira, logo no início do processo, segundo a polícia, estava sendo acusado por mais de 20 mulheres de estupro. E isso ficou por isso mesmo. Até esse presente momento, não foi noticiado se o delegado ouviu essas 20 mulheres. E quem está me dizendo isso, e quem está te dizendo isso, melhor dizendo, não sou eu não. Quem disse isso foi o senador Magno Malta no Congresso Nacional. Veja o que ele diz. Eu estive com esse delegado na quinta-feira. Ele foi me encontrar no Rio de Janeiro, num estúdio onde eu estava gravando, e levou os inquéritos para mim, flácidos, sem consistência, sem nada, sem base, sem fundamento e sem provas materiais. Ninguém nesse país pode ir para a cadeia sem provas materiais. Mas tem pior ainda nessa questão. Como que o delegado de droga é que pede a prisão no lugar da delegacia da mulher? Tudo que eu estou colocando aqui, eu questionei ele. Realmente ouviu. Eu só ouviu as 20 vítimas? Não, senhor. Por que não ouviu as 20 vítimas? Como se dá uma investigação dessa natureza? Não, é porque o cara falou, Rosinha, me dá só... Eu não quero atrapalhar o senhor não, mas é questão de vida, eu já encerro. Falou, não falou só Rosinha não. Falou Elaine Martins, que é uma cantora famosa. Falou Kellen Silva, falou até a esposa do Vaguinho. O senhor conhece o Vaguinho? Conheço. O senhor não chamou ele? Ele está lá há 13 anos para saber se existe alguma coisa. Porque o sujeito na gravação do DVD, eu quero que os senhores ouçam, diga assim, não é porque eu passei 17 anos lá com ele e eu nunca vi nada. Mas vê se você vê alguma coisa, que aqui no Afroreg nós temos as câmeras, nós colocamos lá, vamos, e os termos dos palavrões, arrebentar com ele, vamos acabar com essa igreja. Olha só, o pior é que o promotor, sem prova, pede a prisão. E o juiz, pior ainda, dá a prisão. É um absurdo, gente, o fato dessas mulheres não serem ouvidas. Agora, por que elas não são ouvidas? Porque não tem estupro nenhum. Elaine Martins, Kelly Rodrigues, a própria Nívia, filha do pastor Marcos, está arrolada entre essas 20 vítimas. Sendo que essas mulheres nunca acusaram o pastor Marcos Pereira, muito menos a sua filha, a cantora Nívia. Então, eu quero apenas pedir aos senhores, às senhoras, a você, que aguarde um pouco, não faça nenhuma acusação precipitada. Tem muito caroço debaixo desse angu. E eu queria pedir que você entendesse algumas outras coisas. Primeiro, mas saiu a voz do pastor Marcos Pereira, que eu nem sei se é dele, certo? Falando com uma mulher palavras obscenas, ou com algumas mulheres palavras obscenas. Primeiro, se isso aconteceu, certo? Está condenado biblicamente a atitude dele, ok? Mas isso não está sendo colocado em voga. Por que que não? Porque nesse país, até que me prove o contrário,
O fato de alguém falar alguma palavra obscena pelo celular, isso não prende. Ou isso não diz que o camarada seja um estuprador. Pelo amor de Deus, então não me traga isso como provas. Certo é que não há nenhuma prova concreta contra o pastor Marcos Pereira. Ele está preso preventivamente. Para a minha última colocação. E a minha colocação agora é diretamente para o delegado. Delegado, no dia em que o pastor Marcos Pereira foi preso pela sua equipe, a minha pergunta é, que não deveria ser pela sua equipe, mas, porque o caso era de estupro, mas foi pela sua equipe. Ô, delegado, o que a Rede Globo de televisão estava fazendo àquela hora da noite na prisão do pastor Marcos Pereira? Eu pergunto, a Rede Globo agora é onisciente? Ela é onipresente? Não, ela não é onisciente nem onipresente. São essas coisas que fazem com que a sociedade fique com uma pulga atrás da orelha. Que interesse havia, e de quem quer que seja, da Rede Globo estar ali naquele momento e naquela hora? Gente, se você é evangélico, ou se você é cristão, ou mesmo que não seja nem evangélico e nem cristão, mas você tem bom senso, espere todo o processo se desenrolar. E aí você faça o seu julgamento final, porque não há nada oculto que não seja revelado. E quem disse isso foi o Deus do pastor Marcos Pereira, foi o meu Deus, foi o Senhor Jesus Cristo. Eu não ia sair do Rio de Janeiro pra passear, pra brincar de preso mais atrás. Eu tô aqui pra libertar o homem, que é uma folha desse